Abra a Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Só lembrando, enquanto você encontra o texto, no final tem bolo para todo mundo. Aí você já deu glória a Deus, né? Eu quero ver dar glória a Deus na mensagem, no alimento espiritual, né? Quando é bolo no pote, glória a Deus, aleluia. Quando é cajado na cabeça, é misericórdia. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 4. Olha o que diz o texto. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? O que Paulo está fazendo aqui é: quem é Paulo e Apolo na fila do pão? Está aqui no texto bíblico. Quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Paulo está falando, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura, o campo de Deus e o edifício de Deus. Se você é campo de Deus, diga: eu sou campo. Agora pula rapidamente para Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz o texto para a gente poder aplicar o que acabamos de ler. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se você é uma palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento, por favor. Aleluias. Essa carta, primeira parte que nós lemos, é o apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja, a igreja de Corinto, uma igreja muito problemática. Mas olha que interessante, olha o perfil dessa igreja. É uma igreja que era muito fluida em sobrenatural, muito boa em língua estranha, muito boas em milagres, em prodígios, em maravilhas, mas péssima no seu caráter. Número 100 em movimento, número 0 em caráter. E Paulo está escrevendo várias coisas acerca dessa igreja. Duas das maiores cartas que Paulo escreve a uma igreja é 1 e 2 Coríntios. Ele escreve para esta igreja que nós acabamos de ler. E o ponto que Paulo está abordando aqui, o ponto principal, é muito interessante. Ele está falando sobre a facção, ele está falando sobre a panelinha, ele está falando sobre o favoritismo que existe dentro dessa igreja. Eu devo lembrar para você que quando ele aponta esses erros, ele não está falando para quem é de fora da igreja. Paulo está abordando feridas e temas a serem tratados dentro de uma igreja. O que ele está falando é: vocês estão escolhendo pregadores. Sabe aquele povo que fala assim: quem é que vai pregar domingo? Ah, é o pastor André? Não vou não, só vou se for o pastor Ribeiro. Deus está falando para alguém aqui, Deus está descendo cajado já. Quem é? É o pastor Rodolfo? Ah, não vou não, eu só vou se for a pastora Naná Favelation. Quando a Nayane, e eu coloco isso no Excel, tá? Todos os cultos que a Nayane prega, a gente tem 20% mais de pessoas assistindo aqui. Não. Não são os vós carnais? Quem é Nayane? Quem é o CEO? Quem é Paulo? Quem é Apolo? E Paulo está citando isso aqui a uma igreja. O que ele está falando é: nós somos apenas ajudadores. Se você quer escolher ir no dia do culto por causa de uma pessoa, você não está indo por causa de Deus, você está indo por algo carnal, você está indo porque você gosta de uma pessoa, porque você tem um favoritismo. Se você quer vir para a igreja, venha para receber a palavra que Deus tem para você, independente de quem está pregando essa palavra. Porque Paulo fala assim: quem eu sou na fila do pão? Eu sou um cooperador. Apolo é apenas um cooperador. Sabe por quê? Porque não somos nós que damos o crescimento. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A gente não faz crescer nada. Nós estamos vivendo um momento de crescimento. E meus irmãos, deixa eu falar para você: pastor André não tem nada a ver, pastor Ribeiro não tem nada a ver, o coral não tem nada a ver, o ML não tem nada a ver, a orquestra não tem nada a ver, porque o crescimento não vem através das pessoas. Nós somos agentes cooperadores e facilitadores, porque quem está crescendo essa igreja é o dono da igreja, é o Deus dessa igreja. Então ele fala: não se prenda com pregador não, com pessoas não, com lideranças não. Você está entendendo? Não busque o pastor, busque o Deus dele.
Afinal, o que te alimenta não é a maneira como cozinham a mensagem, é a mensagem, é o alimento. Pode ser empanado, pode ser frito, pode ser na brasa, mas o que vai te alimentar é o alimento, independente da forma como ele é preparado. Então não venha para um local, não venha só para a igreja no dia que prega uma pessoa ou outra pessoa. O que Deus está falando é: vem aqui porque eu que vou servir, sou eu que alimento vocês, sou eu que dou o crescimento dessa igreja. Uns plantam, outros regam, mas não tem nada a ver com a gente. Então, é Deus que dá o crescimento de uma igreja. É Deus que faz uma igreja ser triunfante. É Deus que dá a vitória, faz uma igreja, um povo vencedor. Porque onde Deus está no meio, existe crescimento. O texto fala no versículo 7, deixa eu lembrar para você: por isso, nem quem planta é alguma coisa, e nem quem rega também é, mas é Deus que dá o crescimento. O versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. E aqui existe uma distinção do apóstolo Paulo. É Paulo que está escrevendo e ele se cita, ele fala: olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, e o crescimento acontece no campo. Olha a diferenciação que existe nesse texto. Nós somos cooperadores de Deus. Vós, ele está falando de quem? Da igreja. Vós sois o campo, vocês são a lavoura. Então olha essa diferença. Quem é, pastor, o cooperador e ajudador? Os pastores e obreiros. E quem é o campo? Vocês. A igreja é o campo. Onde é que Deus dá o crescimento? No campo. O crescimento que Deus tem para uma igreja, para um povo, não é para a sua liderança. Eu não sei se você está entendendo isso. Não é para os cooperadores. O crescimento acontece no ambiente do campo. Então, se existe uma igreja onde só o líder cresce, só o líder prospera, só o líder tem paz, só o líder tem a alegria, a harmonia, o propósito de Deus para aquele local está sendo retido, porque o crescimento de Deus não é para parar no líder, é para fluir através do líder, fluir através do cooperador e chegar até a lavoura, porque o crescimento acontece no campo, acontece em vocês. Não faria sentido eu prosperar e você não. Não faz sentido eu ter paz e você viver em animosidade. Não faz sentido nenhum líder ter cura e você viver com enfermidade. Se isso está acontecendo, o propósito está errado. Não é mover de Deus. Se é mover de Deus, todos da igreja precisam receber a semente, todos precisam ser regados e todos precisam crescer. Onde existe crescimento só da liderança, não é mover de Deus, porque o mover de Deus é para toda a igreja. Estou falando aqui. Acontece no campo. Meu irmão, se não atingir você, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Por isso que eu sempre oro, eu falo: Senhor, fala através da minha boca. Só me usa, porque quem precisa ouvir, eu preciso. Eu me coloco também como campo. Mas cada um de vocês precisam crescer. Cada um de vocês precisam prosperar. Cada um de vocês precisam ter paz. Cada um de vocês precisam ter harmonia. E eu profetizo isso em nome de Jesus. Esse crescimento vai chegar na sua vida. Esse crescimento vai chegar na sua casa, porque nós entendemos. Quem é André? Quem é Ribeiro? Nós somos ajudadores de Deus. Porque Ele que dá o crescimento aonde? Na tua casa, na tua vida, na tua família. É você que vai crescer quando o agir de Deus está. Se o mover de Deus alcança todo mundo, é porque nós estamos atingindo o nosso propósito, estamos nos tornando uma igreja vencedora. Por que Deus dá crescimento? Porque Ele é um Deus de aumento, Ele é um Deus de acréscimo, Ele é um Deus de mais. Isaías capítulo 9 vai falando do nascimento de Jesus, a profecia. Em um dado momento, a partir do versículo 7, ele fala: um menino nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E ele fala assim, do aumento do seu reino, e esse aumento não terá fim. Ele fala de um Deus que acresce, um Deus que adiciona, um Deus que multiplica, mas Ele não tem teto para parar não. Aquilo que Deus vai fazer é sempre maior. Existe sempre um acréscimo, existe sempre um aumento. O nosso Deus é um Deus de mais. O nosso Deus é de uma medida recalcada. O nosso Deus é de uma medida transbordante. O nosso Deus é aquele que fala, que leva a gente de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Agora entenda, como é que isso acontece, pastor? Como é que nós podemos viver como igreja, como casa, como família, um aumento, um acréscimo, uma melhoria, como nós estamos experimentando aqui nesse campo? O que nós precisamos fazer como uma comunidade e como uma família
para crescer e aumentar como igreja, por exemplo, e você pode aplicar isso para a sua vida. Você tem que entender que o segundo texto que nós lemos existe um tempo determinado para todas as coisas, existe um propósito para tudo debaixo do céu. Então Deus permite a gente viver a vida em níveis e experimentar ela em temporadas. O tempo é uma estação. Eclesiastes diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Então tudo tem um tempo, tudo tem uma temporada, tudo tem uma estação. E a gente vai experimentar o crescimento que a gente espera aqui pela maneira como nós administramos o que Deus coloca na nossa mão neste tempo. A gente vai experimentar um aumento pela maneira como nós hoje somos bons mordomos de tudo aquilo que Deus coloca para a gente dar conta. Toda bênção é um relógio, ele vem com uma contagem regressiva e ele vai chegar na nossa vida. Então não é a minha responsabilidade determinar a minha estação ou a minha temporada. É a minha responsabilidade reconhecer em qual estação, em qual temporada eu estou. Porque a estação e a temporada, quem nos insere é Deus. E se Ele insere, Ele dá para a gente equipamentos, Ele dá para a gente unção, Ele dá para a gente autoridade. Ele fala, eu quero ver quão bem você manuseia a autoridade, o poder e a glória e o peso que eu coloquei sobre a tua vida aqui. Se você passar do teste e passar a prova, eu vou te colocar numa nova estação. Eu vou te levar para um novo nível. Então a maneira como nós somos diligentes, zelosos, cuidadosos, vai determinar se Deus pode confiar a gente para um próximo teste, para uma próxima fase, para um próximo nível, para uma próxima estação. É assim que a gente vai determinar. Pastor, é como eu administro o que Deus colocou na minha vida? É. E Ele quer aumentar isso na nossa vida. Ele quer aumentar essa igreja. Ele quer fazer coisas extraordinárias em nosso meio. Ele é um Deus de fé em fé. Ele é um Deus de vitória em vitória. Ele é um Deus de glória em glória. Sabe o que significa glória? Peso. Quanto mais eu administro bem as coisas que Deus coloca na minha mão, mais glória Ele derrama na minha vida. Ou seja, você está cuidando bem daquilo que eu coloquei. Eu vou pesar mais uma responsabilidade na tua vida. Eu vou colocar mais vidas, eu vou colocar mais autoridade, eu vou colocar mais dom. Junto com isso, existe um peso que é colocado sobre as nossas costas. Porque se nós administramos bem, Deus tira de quem administra mal, parábola dos talentos, e coloca na mão daquele que administra bem. Então se nós estamos fazendo uma coisa bem feita, Deus vai derramar um peso de glória sobre a nossa vida. E isso é maravilhoso, porque quanto mais peso de glória, mais peso a minha palavra de autoridade tem. Então as montanhas que eu vou falar e vão se lançar para o mar são maiores do que elas eram antes. Os gigantes que vão se apresentar na frente, eu vou ter autoridade, porque agora a minha palavra tem mais peso do que quando eu estava lá atrás. Porque quanto eu sou um bom mordomo das coisas que Deus confia, Deus coloca um peso de glória sobre a nossa vida. Sabe quando você fala aquelas pessoas assim, ó, a palavra desse cara tem peso. Sabe por quê? Porque com o tempo ele foi bom administrador daquilo que foi confiado para ele. Quanto mais você cuida bem do talento e do dom que Deus te deu, quanto mais nós somos uma igreja harmoniosa, quanto mais nós somos uma igreja espiritual e bíblica, mais peso de glória vai recair sobre este local. E não tem como a pessoa entrar aqui sem sentir um ambiente do peso desta glória. Pastor, o que eu faço para cuidar disso tudo? O que eu faço para eu crescer de glória em glória? Então, se eu administro bem as coisas que Deus colocou na minha mão, no nível que eu estou, Ele vai me passar para o próximo nível? Sim. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, que nós vivemos nesses 2 anos. Quando eu cheguei aqui com a minha esposa, em setembro de 2019, o primeiro grande desafio financeiro que a gente teve naquele tempo é que, quando você entrava, tinha aquele anexo, estava cedendo um pouco o teto da parte de fora. E aí a gente fez um orçamento, tinha que botar várias vigas, várias estruturas de ferro para levantar novamente e dar a segurança que aquele local precisava. Aí eu fiz as contas e a pessoa levantou e falou assim, pastor, vai custar 22 mil reais. Aí eu olhei a conta e falei, Senhor, o que eu vou falar? Acabei de chegar para levantar um desafio de 22 mil reais para esse povo, a gente está vivendo no limite, como é que tu vai me usar? Aí eu lancei o desafio, falei, gente, está caindo, vocês estão vendo, a gente tem que cuidar, vamos levantar aquilo, e nós levantamos 22 mil reais, e
e fizemos em uma semana aquela obra. Só que 4 meses depois, eu estava com dificuldade de levantar 20 mil reais no início. 4 meses depois, eu desafiei a igreja na compra do ar-condicionado, 90 mil reais. 3 meses depois do ar-condicionado, eu desafiei a igreja na compra do telão de LED, 180 mil reais. Aí Deus vai dando mais peso, aí Deus vai dando um crescimento, aí Deus, a gente trabalha, a gente até planta, a gente até rega, mas você está entendendo? Deus vai aumentando a carga de glória, de peso e de responsabilidade, porque entendeu? Vocês estão sendo bons gestores daquilo que eu estou colocando, então não se preocupe não, eu posso confiar um peso maior sobre a vida de vocês. Aí Deus fez crescer a igreja, crescemos 500 pessoas quase no ano passado. O que precisou? Comprar cadeira. Nós investimos 140 mil reais só de cadeira para botar novos convertidos e novos membros na igreja, porque quanto mais nós administramos bem o que Deus colocou na nossa mão, mais Deus confia peso nas nossas costas. Glória a Deus, aleluia, mas a conta subiu também. Sobe a glória, sobe o peso. Sobe o peso, sobe a responsabilidade. Mas Deus está falando assim, ó, eu vou crescer a fé dessa igreja, vocês vão viver de fé em fé. Vocês vão viver de glória em glória. Vocês vão viver de vitória em vitória. É por isso que Deus nos conduz. Ele quer crescer a nossa fé, mas Ele vai por estágios. Tudo tem um tempo. Ele vai por uma estação e por uma temporada. Um tempo determinado para todas as coisas. Então, nós vivemos as estações porque Deus não permite a gente viver tudo só de uma vez. E eu dou glória a Deus por isso. Porque às vezes a gente não vai ter a estrutura para aguentar o peso da glória que Deus quer. A gente fala assim, Senhor, explode essa igreja. Senhor, aumenta isso. Uma vez eu estava com Daniel Colenda, conversando lá em São Paulo, quando eles vieram para o Descende. E eu conversando com ele, ele falou assim, André, o peso da glória de Deus é algo muito perigoso. Porque se Deus escolhe uma igreja para fazer um avivamento, todos os jornais do país vão até aquele local. Só que eles não vão para ver o avivamento, eles vão levantar a tua vida pregressa, vão levantar pessoas que tu deixou de pagar, vão levantar os erros lá do passado, e para queimar o que Deus está fazendo aqui, eles vão acabar contigo lá atrás, e você tem que ter peso e estrutura e fundamentação para aguentar o peso da glória de Deus sobre uma igreja. Então, não seja muito acelerado ou afobado para querer receber a glória de uma vez só. Peça por estações, de pouquinho em pouquinho, para você crescer. Falou, eu estou com musculatura, bota mais peso. Aí você levanta, eu estou com musculatura, pode botar mais peso. E Deus vai colocando, porque a gente não aguenta tudo de uma vez só. É devagar, é paulatino. Eu vou falar uma coisa, Deus até permite a gente viver tristezas por estação, porque a gente não aguenta também viver tudo de uma vez só. Tem pessoas que até hoje eu converso, perderam entes queridos durante a pandemia. Filhos, pais, mães. E 1 ano depois, você vê uma roupa que lembra, você chora. Você passa o cheiro do perfume, você chora. Você entra no ambiente que lembra ele, você chora. Você vê uma fotografia, você chora. Deus nos permite, até nas fraquezas e nas dores, viver por temporadas, porque a gente não aguentaria amargar toda a dor de uma vez só. Deus deixa a gente viver tristezas por temporada, porque Ele é misericordioso com a gente. É o cuidado que Ele tem. Ele vai falando, pode sofrer de pouquinho em pouquinho, porque eu vou te confortando de pouquinho em pouquinho também. Pode chorar, o luto não precisa ser acelerado, não sofra tudo de uma vez só. Existe um tempo determinado, existe um propósito para todas as coisas, existe o tempo de chorar e existe o tempo de se alegrar. Não apresse as coisas, eu faço você viver tudo em temporadas. Eu vejo o cuidado de Deus com a nossa igreja, eu vejo o cuidado de Deus com a nossa família, eu vejo o cuidado de Deus com o nosso povo, quando a gente vai chorando de pouquinho em pouquinho. Quando a gente vai deixando para fora a dor de pouquinho em pouquinho, a gente não aguentaria o peso de uma dor tão grande dessa, de uma vez só. Então, existe um tempo determinado. Então vai acabar, está determinado. Você não vai viver isso para sempre. As tristezas não vão durar para sempre. Mas você vai ter que entender também que, para começar um novo tempo, uma nova estação, uma nova temporada, Deus primeiro vai fazer acabar a temporada anterior. Ele não vai permitir você viver 2 temporadas ao mesmo tempo, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. É um tempo, não são 2 tempos. Vai com calma, vai com cuidado, aproveita, usa o que Deus colocou agora, porque quando chegar o próximo nível, Ele vai te dar uma nova glória, um novo peso, uma nova fé. Tudo tem o seu tempo. E eu posso profetizar isso sobre a nossa vida e a nossa igreja. Existe hoje, começando um tempo novo de Deus para a nossa igreja. Aleluia.
existe um tempo novo começando para a nossa igreja. Pastor, como é que você sabe e identifica que então está finalizando uma temporada e está começando uma nova temporada? Simples. O final de uma temporada sempre será marcado por uma prova. Quem está passando por prova aí? A prova, ela indica que está acabando uma temporada e começando uma nova temporada. Prova é um tempo pequeno, a prova não é uma temporada, você não vai viver na prova. A prova, ela é identificada por um tempo muito pequeno, mas muito intenso de lutas e de brigas. Você lembra das provas da vida porque você sofreu muito num curto espaço de tempo. E geralmente a prova é quando Deus fica calado e se silencia. Sabe por quê? Porque a gente tem a errada impressão, a gente fala assim, pastor, eu estou passando por uma prova, mas eu estou aprendendo muito nessa prova. Não, provas não servem para você aprender nada, prova não vai te ensinar nada, prova vai avaliar o que você já aprendeu. Prova é isso, eu nunca fui para o colégio e fiz uma prova e falei, aprendi muito nessa prova. Pelo contrário, a prova vai avaliar tudo aquilo que eu estudei nas lições que eu tenho que colocar em prática. E quando um professor, um mestre, dá uma prova para a sua classe, sabe o que ele faz? Ele fica calado, ele não responde nenhuma pergunta, ele não dá nenhum palpite, porque o tempo de prova é o tempo que o mestre fica em silêncio. Você está questionando, por que Deus está calado, pastor? Por que Deus está em silêncio, pastor? É porque Ele está passando você por uma prova, e Ele está esperando você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu na palavra, aqui na igreja, na EBD. Quando as provas aparecem na sua vida, tente lembrar daquilo que foi pregado, daquilo que foi lido, do seu tempo de intimidade, e coloque em prática. A prova não é o tempo de aprender, é o tempo de colocar em prática aquilo que Deus te ensinou durante as lições. Aleluias! É por isso que ele fica calado, gente. É por isso que nessa temporada ele não fala nada. E ele está vendo, se reprovar, vai ter que voltar para a lição de novo, para fazer novamente o teste. Mas se passar, se colocar em prática o que aprendeu, se prepare, que Ele vai te levar para uma nova estação, que Ele vai te levar para um novo nível, e você vai viver as coisas novas que Deus tem para a sua vida. Portanto, se você está passando por uma prova, glorifique a Deus, porque você vai passar por essa prova, você vai tirar 10 nessa prova, você será aprovado. Eu preciso passar na prova para ir para a próxima série. Deus está levando a nossa igreja para uma próxima série hoje. Hoje, é um novo nível, uma nova série. Então nós entendemos aqui que Deus é um Deus de crescimento. Deus te leva na vida por temporadas e por níveis. Deus separa as temporadas por provas. Então esse tempo curto chamado prova é o que vai nos separar de um novo instante, de um novo momento, de um novo vinho que Deus quer dar. E para a gente passar essa prova, a gente tem que aplicar aquilo que nós aprendemos. E eu também entendo que a intensidade da luta que um vencedor enfrenta, ela cresce na mesma proporção que a intensidade do nível que nós estamos. Se a luta está grande, é porque você é um grande guerreiro. Ah, pastor, não aguento luta tão forte. Não, não reclama não. É porque Deus entendeu que você tem musculatura, porque você tem fé, porque você tem glória, porque você tem unção, porque grandes batalhas são dadas para grandes guerreiros. Não reclame do tamanho da tua luta. Entenda que a tua luta denuncia o nível, o estágio e o tempo que você está vivendo. Se a luta é grande, é porque está enfrentando um guerreiro grande que é você. Aí algumas pessoas falam, mas pastor, parece que Deus me escondeu. Deus me tornou uma pessoa invisível. Escute, Deus não está te escondendo, Ele está te protegendo. Não reclame, isso é uma bênção para a sua vida. É uma bênção quando Deus coloca a gente debaixo dos braços e nada acontece na vida, nada vai para frente, é porque Ele está protegendo a gente. Por isso, nós lemos, se é Deus que dá o crescimento, não se promova. Porque a autopromoção te leva a ser visto antes de Deus te forjar. Isso é um problema. Quando a gente quer chegar num patamar onde nós não estamos prontos, a gente se fere, a gente se quebra, a gente passa vergonha.
Se Deus é que dá o crescimento na tua vida, espera que o tempo certo de Deus vai chegar. E quando chegar, você vai chegar pronto, você vai chegar forjado. Deus ainda está te polindo, Deus ainda está fazendo alguns acabamentos. Então você erra, você quebra a cabeça, você cai, você desliza, enquanto você ainda está escondido. Porque se você estivesse no holofote, isso ia dar... ia sair no fuxico, ia sair no zap zap, ia virar fofoca no meio da igreja, ia virar escárnio para o evangelho. Então Deus fala assim: deixa eu te esconder um pouquinho, porque você ainda não está preparado para a exaltação e para o próximo nível que eu tenho para a sua vida. Eu te seguro aqui por causa do escândalo. Se você cair agora é escândalo, e você pode até morrer. Morrer, pastor. Quando uma criança aprende a andar de bicicleta, o próximo nível é andar de moto, não é? Todo mundo que gosta de bicicleta quer andar de moto. Só que antes de andar de bicicleta, você tem que andar com rodinha. O maior pulo, o maior salto de nível não é da bicicleta para a moto, era da rodinha para sem rodinha. Porque quando você está com rodinha, você ainda é pequeno. Então Deus permite que você caia, se fira, enquanto as coisas ainda são pequenas. Porque quando você cai de uma bicicleta, você rala o joelho. Quando você cai de uma moto, você perde a vida. Então Deus está falando: segura um pouquinho, não tenta apressar, vive um pouco a temporada da rodinha, porque é nesse tempo que você vai aprender a cair e vencer a rachadura, e vencer o raspão, e vencer o arranhado que você tem. Porque quando for para a moto, se você cair, é morte, meu filho, você vai ficar paralisado, e eu não vou permitir você chegar num local, em um patamar onde uma simples queda faça parar ou arrancar o teu ministério. Fica parado e aproveite a temporada da rodinha. Aproveita isso. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Davi viveu isso na prática. Ele foi forjado na rodinha, onde? Cuidando das ovelhas. Ninguém via. Deus estava escondendo ele. Deus estava preparando ele. Deus estava forjando ele. Deus estava dando para ele musculatura. Até o dia que Deus entendeu: está na hora de promover esse rapaz. Ele vê, se apresenta num momento onde Golias está, mata Golias e se torna o grande Davi, conhecido por todos. Então, quem dá o crescimento é Deus. Quem monta o cenário é Deus. Porque Deus dá um crescimento, é Deus que exalta, é Deus que promove, é Deus que eleva. Nós somos apenas ajudadores e cooperadores. Quando nós abrimos as nossas portas, homens fecham. Mas quando é Deus que abre a porta, ele diz em Apocalipse: eu tenho a chave de Davi, a porta que eu abro, nenhum homem fecha. Então deixa Deus abrir as portas da tua vida, porque não tem inferno, não tem Satanás, não tem homem, não tem dinheiro, não tem influência, não existe poder que possa fechar uma porta que Deus vai abrir na sua vida. Viva as temporadas e as estações que Deus tem para a sua vida, porque quando Ele abrir a porta para você sair de um tempo para outro tempo, não existe um homem nessa terra e nem no céu que possa fechar a oportunidade e a porta aberta e a resposta e o milagre e a bênção que Deus tem para a sua vida. Quando o profeta Samuel chega, ele foi incumbido de encontrar o próximo rei de Israel e ungir. Foi na casa de Jessé, que é o pai de Davi. Quando chegou, estavam todos os filhos, menos Davi. Davi não foi convidado, ele não recebeu o convite para essa festa. Mas quando chegou o profeta, tentou todo mundo, ele falou: não está aí. O profeta fala: tem mais um? Tem. Está onde? Ele está escondido. Aleluia. Ele está lá cuidando das ovelhas. Chama ele lá e ele entra na casa, porque quando chega o tempo de Deus, você não vai precisar correr atrás do óleo, é o óleo que vai correr atrás de você. Você não precisa se promover, é a promoção de Deus, é a mão de Deus te locomovendo e te levantando. Você não precisa se você vive os propósitos de Deus, você não precisa de autopromoção. Deus que vai dar o crescimento, Deus que vai dar o aumento. Os músicos podem subir, por causa do tempo, muita coisa. Eu quero daqui a pouco finalizar, mas os músicos, se estiverem aqui, eu vou pedir que eles subam. Eu acredito, meus irmãos, que nós estamos vivendo um tempo divino. Eu acredito que nós estamos vivendo um novo tempo. Eu acredito que a gente está vivendo um novo estágio. Diga assim: tempo. Mais alto: tempo. Na Bíblia existem dois tipos de tempo. Existe Cronos e existe Kairos. Cronos é o nosso tempo, é o tempo humano, é o tempo do calendário, é o tempo do relógio.
60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora, 24 horas em um dia, 31 dias em um mês, 12 meses em um ano. Isso é o nosso tempo, que chama-se cronos. No seu relógio existe um dispositivo chamado cronômetro, metro de crono, ele mede o tempo terreno. Mas a Bíblia cita também um segundo tipo de tempo, chamado kairos. Kairos não é o tempo humano, kairos é o tempo de Deus. E de vez em quando, o tempo de Deus, o kairos, ele invade o cronos. Isso aqui é muito bonito. Tem gente que está escondido todo dia trabalhando 8 a 10 horas ou 12 horas. Tem gente que todo dia vem e senta aqui. Tem gente que Deus derramou um potencial muito grande, um ministério muito grande, uma capacidade muito grande, mas todo dia você se vê batendo ponto, todo dia você se vê sentando na cadeira, todo dia você se vê vendo a mesma coisa e questionando: Deus, eu tenho algo tão grande, você já confirmou, você já profetizou, quando eu boto em ação eu consigo ver os resultados. Por que que todo dia eu faço a mesma coisa no meu cronos? Por que todo dia eu não saio do lugar? Por que todo dia eu fico preso? Porque essa é a maneira de Deus te usar. A chave para você receber o kairos de Deus é como você administra o cronos. A chave para você entrar no nível, na próxima estação, na próxima temporada, que é uma temporada de Deus, vai depender de como você administra o cronos, o tempo que Ele colocou na sua mão. Se você está no cronos e acha que nada vai acontecer, se prepare. Está chegando o kairos de Deus para a sua vida. A mulher sunamita, ela vive isso. A mulher sunamita, ela vê o homem de Deus passando, ela fala assim: não, a gente tem que construir uma casa para esse homem. Vamos ver o tempo, vamos ver o dinheiro e vamos construir. Ela constrói uma casa, na verdade um quarto para onde ele pode descansar. Tem uma cama, uma cadeira, um candeeiro. Ele fala assim: está aqui para você descansar nesse local. Quando o homem de Deus, que representa o próprio Deus, entra na casa dessa mulher, ele fala assim: nossa, você nos tratou com muito desvelo, com muito cuidado. Existe alguma coisa que nós podemos fazer por você? Fala: não, não precisa não. Sou boa de condição, sou tranquila, vivo entre meu povo. Não existe nada que eu possa fazer. Ela falou assim, o profeta falou assim quando recebeu: então segura essa, no tempo determinado. Algumas versões falam: em até 1 ano você vai segurar um filho que você não pôde ter. O que o profeta Eliseu estava falando aqui é: dentro de 1 ano do cronos, o kairos vai se manifestar na sua vida. Aleluia. Dentro de um tempo que é determinado por Deus, você vai viver e gerar coisas que você não conseguiu gerar antes. Por quê, pastor? Foi falta de oportunidade? Não tem nada a ver com oportunidade. É como você está gerindo o que Deus já colocou na sua mão hoje. Não adianta você falar: olha, quando eu ganhar um salário maior eu vou dizimar. Se você já não dizima com o que você ganha hoje. Não adianta você falar: eu vou trabalhar com mais empenho quando eu for promovido. Se você não trabalha com empenho hoje, você não será promovido. Não adianta alguém chegar e falar assim: eu vou pregar, eu vou suar quando eu tiver uma igreja de 1000 pessoas. Meu irmão, quando nós iniciamos o trabalho em São Cristóvão, que completou 4 anos, acho que ontem eu preguei para 7 pessoas, o mesmo cuspe, o mesmo suor, a mesma maneira de gritar, de andar. Eu pregava para 7 pessoas, porque Deus não me coloca diante de 1000 se eu não pregar da mesma maneira com 7 pessoas. É como eu administro o que Deus colocou naquele tempo, que Ele vai ver: gostei, você está preparado para o meu kairos. E foi muito rápido. Não foi devagar não, foi rápido. Num dia eu e a Nayane começamos 4, 5 igrejas. Aí o kairos de Deus entrou no nosso cronos. E vem para cá, por quê? Porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É como nós administramos o que Deus coloca hoje, que vai determinar qual o patamar, qual a nova fase que Deus vai colocar amanhã. O kairos é como, acho que a melhor maneira de descrever, como o pastor Ribeiro descreveu uma vez numa conversa: ele viu um portal aqui, é isso. É uma janela que o céu abre no nosso cronos e começa a despejar sobre a gente coisas que a gente nem esperava. Se nós formos diligentes, cuidadosos, fiéis àquilo que Deus já está fazendo em nosso meio, Deus está falando: se preparem, porque vocês não viram nada. Eu estou dando só um crescimento para vocês. O meu kairos ainda não chegou para vocês não. Se você é diligente com as coisas pequenas, Deus vai levantar e começar um tempo novo. Mas não é o seu tempo, é o tempo dele. Foi o que aconteceu com Davi. O dia que Davi
recebeu cânticos e músicas e elogios. O dia que Davi foi carregado no ombro dos homens, o dia que Davi foi cantado pelas mulheres que estavam nas sacadas das casas, foi o mesmo dia que ele matou o gigante. Mas de manhã ele estava cuidando de ovelha. O pai dele chama: vem aqui, meu filho, leva lanche para os seus irmãos. Ele fazia aquilo todo o dia. Só que de repente o Kairós de Deus se apresentou na vida do Cronos de Davi. E é assim que acontece na nossa vida. Nós nunca saberemos o dia do Kairós, mas eu tenho um sentimento, eu sinto no meu espírito, que está muito mais perto do que nós imaginamos para a nossa igreja. Você está preparado para o Kairós de Deus invadir o nosso Cronos? Vocês estão preparados para o Kairós de Deus entrar, para que Ele injete o que existe no céu diretamente na nossa igreja, que Ele coloque na nossa mão, porque eles percebem, estão sendo diligentes, bons mordomos daquilo que eu confiei agora, é desse tipo de gente que eu gosto. Ele vai colocar um peso novo, Ele vai fazer a gente viver de fé em fé, Ele vai fazer a gente viver de glória em glória, Ele vai fazer a gente viver de vitória em vitória. Pastor, como eu sei que vai ativar isso? Como o senhor sabe que está próximo? Você sabe aquele controle remoto que você tem de portão de casa? Que fica grudado em cima do negócio do carro? Se você for aqui no estacionamento hoje e apertar, a minha pergunta é: vai abrir o portão lá na sua casa? Vai não, né? Mas vem aqui, lá não tem energia? O portão não está funcionando? Não tem pilha? Não está carregado? Não está bem? Não está funcionando o controle remoto? Tá. Por que então, pastor, que não abre o portão lá quando eu aperto aqui? É porque você está longe. Existem portas que só abrem quando você se aproxima. Existem portas que só abrem quando você está perto. Existem temporadas que só se iniciam quando você chega perto. E esse é o meu sentimento. Eu não sei quando, mas eu acho que a gente está se aproximando. Não sei se eu estou no quarteirão, no bairro, ou talvez nós já estamos na rua. E quando nós chegarmos perto e apertarmos esse botão, você vai ver se abrir o Kairós de Deus sobre a nossa vida. Você pode ficar de pé. Qual é a chave para a gente viver o Kairós então de Deus, pastor? Frequência, constância, fidelidade. Aconteceu isso, meu irmão, continua de fé em fé, continua de glória em glória, continua de vitória em vitória. Não para por qualquer coisa, não desista por qualquer coisa, não sai da igreja por qualquer coisa, não larga a fé por qualquer coisa, porque quem sabe você já está se aproximando do Kairós de Deus, para o tempo onde você vai gerar coisas que você antes não conseguia gerar. A mulher sunamita não podia gerar, mas quando o Kairós de Deus se apresentou no cronos dela, ela gerou. Deus vai fazer um impossível na nossa vida, enquanto nós somos fiéis, diligentes, cuidadosos com a obra dele.